Queridos irmãos, leiamos alguns textos da Palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ainda na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ainda na sequência, em Efésios, capítulo 3, Efésios 3, versos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ainda no capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E ainda vamos à epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ainda neste capítulo, versos 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito ou adulto ou maduro em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim.
E finalmente, a epístola de Paulo ainda a Filemon. E vamos ler o verso 6. Filemon, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, ou, mais exatamente, por causa de Cristo. Queridos irmãos, conforme foi anunciado previamente, o tema para todo esse final de semana, no qual esperamos confiadamente a ajuda, habilitação e provisão do Senhor, de Sua palavra, de Sua mente, de seu coração, de Sua presença, sobretudo, no meio de nós, nos falando íntima e pessoalmente ao coração, é então esse tema, maturidade espiritual. Seria, irmãos, uma grande ousadia falarmos sobre esse tema tão amplo, abrangente e profundo, se nós não tivéssemos diante de nós realmente uma definição clara do caminho e das marcas da vida cristã madura. Por isso, conforme já foi então anunciado no convite com respeito a esse encontro, nosso tema tem um subtítulo, ou um subtema. Maturidade espiritual é o tema, e o subtema é o caminho e as marcas do progresso da vida cristã. Então queremos nos deter neste assunto, caminho e marcas de progresso da vida cristã. Graças ao Senhor, nós precisaremos de tudo, menos de sermos subjetivos nesse tão maravilhoso tema. Porque, como já disse, reiterando, a palavra de Deus traça com muita segurança o caminho, as evidências e marcas do progresso da vida cristã. Então confiamos que o Senhor nos assistirá pela sua fidelidade e usará de misericórdia para conosco, para que possamos avançar nesse tema tão caro ao coração de Deus. Porque, lendo esses breves textos que lemos das epístolas de Paulo, fica tão evidente uma ânsia no coração do apóstolo Paulo, uma ânsia por maturidade espiritual. Gastamos um tempo inicial com uma série de textos, para que fique muito claro para nós, nos textos citados, e outros foram deixados de lado propositalmente, porque a lista é bem mais longa. Onde Paulo mostra o seu profundo anelo, sua profunda ânsia, e não há uma outra palavra para expressar isso, por maturidade espiritual da igreja. Por que Paulo tinha essa ânsia? Porque ele compreendia a intenção do coração de Deus. Qual é a intenção do coração de Deus? Poderíamos expressá-la utilizando palavras dos versículos que nós acabamos de ler. Por exemplo, epignosis, pleno conhecimento. Se você foi atento, você viu quantas vezes essa palavra apareceu nos textos que lemos. E há outras menções que nós não citamos com a mesma palavra. Paulo tem um coração focado nesse assunto de pleno conhecimento. Para ele não basta um conhecimento parcial. Para esse servo do Senhor não basta um conhecimento superficial. Amados irmãos, plena varonilidade, palavras de Paulo. Pleno conhecimento, epignosis, palavras de Paulo. Estatura de varão perfeito, de novo expressão de Paulo. Me afadigo e me esforço o mais possível, Colossenses 1:29, para apresentar todo homem, e é óbvio que ele está usando o termo homem ali no sentido geral, não apenas homens do sexo masculino, mas homem no sentido geral,
Apresentar todo homem adulto, perfeito na maioria das versões que temos em nossas mãos. Adulto, maduro é a ideia da palavra, em Cristo. Então nós temos aquele equilíbrio santo que sempre permeou a vida dele. Absoluta confiança na graça supridora de Deus, porque sem a graça nada é possível. Mas por outro lado, em pleno equilíbrio, ele vai apontar a sua responsabilidade, a de Paulo, a dele mesmo. E ele vai dizer: é por isso que eu me afadigo. Não cruza os braços. Não apenas tenha uma atitude de oração e de intercessão pela igreja. Isso também. Ele diz aí em Colossenses mesmo, capítulo 2, iniciando: quero que saibais quão grande luta venho mantendo por vós. Essa luta é oração. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Sem dúvida, Paulo era um guerreiro de oração. Mas além disso, Paulo era um trabalhador, um obreiro com a palavra do Senhor. Então ele diz: sim, eu me esforço. Eu me afadigo, é a palavra dele, esforçando-me o mais possível. Então, irmãos, quem sabe já aí nós precisamos ser, já de início, ajudados a nunca pendermos para um lado ou para outro lado nesse equilíbrio de sintonia fina na palavra de Deus, que é o equilíbrio entre graça e responsabilidade. Quantas vezes temos falado isso entre nós? Seja nos encontros que temos tido em diversas assembleias, seja em encontros maiores mesmos, como este. Esse equilíbrio de sintonia fina. Tudo é, sem dúvida, pela graça. O que não é pela graça em nossas vidas? Nada. Mas a graça não trabalha só. A graça trabalha nos habilitando, para que então possamos responder à graça, coisa que nunca poderíamos fazer antes de recebermos a graça. Mas nós somos aqueles que já receberam a graça, porque da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Louvado seja o nosso Senhor. Então, amados, que sintonia fina esse equilíbrio entre graça e responsabilidade. Que o Senhor nos ajude a não pendermos para nenhum dos dois lados. Se pendermos apenas para o lado da graça, a única coisa que podemos aguardar é uma vida de libertinagem. Se nós pendermos exclusivamente para o lado da responsabilidade, a única coisa que podemos aguardar é uma vida de jugo e de legalismo, porque não recebemos em nós o veredito final: eu de mim mesmo nada sou, e o sem mim nada podeis fazer, mas comigo tudo podeis fazer, porque tudo posso em união com aquele que me fortalece. Então, que equilíbrio fino é esse, amados irmãos? Então, por que Paulo é tão enfático no tema maturidade cristã? Ora, irmãos, é muito bonitinho. Nós somos pais, e particularmente os que já criaram filhos, então tiveram experiências ao longo da jornada toda. É muito bonitinho nós vermos nossos filhinhos. Como nos alegramos quando nós criamos nossos bebezinhos, colocando-os no nosso peito, cuidando deles, engatinhando junto com eles, colocando eles em cima das nossas costas, brincando de cavalinho. Mas não teremos prazer se eles permanecessem assim. Nossa meta para eles sempre foi maturidade, crescimento em vida e caráter. Como poderia ser diferente na família de Deus? Então, amados irmãos, talvez ninguém como Paulo, não que outros não o tenham feito, João o fez, Pedro o fez, sem dúvida nenhuma, mas é porque nós temos a metade do Novo Testamento escrita pela pena de Paulo e do seu amanuense, metade de todo o Novo Testamento. Então, em ninguém nós vemos um fogo tão ardente por maturidade como em Paulo. Então nós lemos um extrato desse tema nos versículos que acabamos de citar, e como falamos há muitos outros. Ele anela
ele geme, ele ora e ele trabalha pela maturidade cristã do povo de Deus. Como nós poderíamos viver, nos relacionar e nos reunir com outro objetivo que não seja esse? Nós estaríamos muito aquém daquilo que Deus tem no seu coração e então claramente expressado através desse tão especial vaso chamado Paulo. Nós temos tido a oportunidade de gastar tempo com uma Assembleia do Senhor, aqui mesmo onde nos reunimos, nessa cidade. Já, se não me engano, 7, 8 meses estudando a vida e serviço de Paulo. Após termos estudado algo sobre a vida e serviço do Senhor Jesus, nosso primeiro e grande modelo. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não estamos tratando com o Santo Filho de Deus encarnado. Esse é o nosso modelo com M maiúsculo, o Verbo que se fez carne. Mas quando olhamos para a vida de Paulo, nós estamos olhando para um pecador. Nosso Senhor não foi um pecador, Ele é o Santo de Deus. Sem dúvida, Ele foi o servo dos servos. E o Verbo que se fez carne, homem. Mas quando olhamos para... e viveu como homem, serviu como homem. Mas quando olhamos para Paulo, nós estamos tratando com um homem que nasceu em pecado. Um pecador redimido, assim como nós. Mas sabe o que nós vemos na vida dele? Esse servo dos servos, o Senhor Jesus, colocou as mãos nesse barro disforme chamado Saulo de Tarso e fez dele um vaso tão glorioso que ele então pode escrever sobre si mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: eu fui constituído um modelo para todos os que hão de crer nele, no Senhor Jesus, para a vida eterna. Você já pesou o significado dessas palavras? Eu alcancei misericórdia, 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 em diante. Eu alcancei misericórdia para que servisse eu de modelo. E a palavra que ele usa, já citamos aqui em outras situações, é aquela derivada do typos na língua original. De onde nós tínhamos aquela antiga palavra usada no nosso português coloquial, hoje já não se usa mais, tipografia, que era o nome antigo das gráficas de hoje. Tipografia. Porque tipo fala de um molde, um modelo, que então aquelas letras, né, eram impressas através desses tipos, ou dessas letras. Então Paulo diz, eu fui feito um tipo para todos os que hão de crer no Senhor Jesus. Porque ele colocou as mãos sobre esse barro disforme, Saulo, e o tornou esse vaso tão admirável. Então, amados irmãos, o que nós vamos fazer nessas 3 noites que teremos juntos, no que concerne a minha responsabilidade? Hoje, nós iremos estudar 8 marcas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que são marcas de imaturidade. E é muito claro qual é o nosso objetivo. Nós queremos extrair delas marcas de maturidade. Então nós vamos fazer o contraponto. Nós vamos ver quais eram as evidências de que os coríntios eram bebês, os coríntios eram crianças. Já lemos um texto inicialmente e vamos a outros posteriormente. Não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Por isso leite vos dei a beber. Então nós vamos receber, louvado seja nosso bendito Senhor, muita ajuda através da epístola de Paulo, primeira aos Coríntios. Porque ele está tratando de imaturidade. Então é claro que cada evidência de imaturidade tem o seu contraponto. Entendendo o que nós devemos considerar diante do Senhor, aplicando isso, ajude-nos o Senhor, aplicando isso íntima, pessoal e profundamente às nossas vidas, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto congregacional ou corporativo. E então nós vamos ver, com a ajuda do Senhor, e nos sondar diante dessas marcas. Se nós temos aqui ou ali, de uma forma ou de outra, temos tido marcas de imaturidade.
E que o Senhor, por sua graça, irmãos, cumpra um único propósito, não só nessa noite, mas em todo esse encontro. Essa tem sido a oração de muitos santos no tempo prévio a este encontro, regado de oração, não só por uma assembleia, mas por várias assembleias do povo do Senhor. E nosso encargo e objetivo é um só: é que o pastor e bispo das nossas almas, Senhor Jesus, possa tomar aqui entre nós, nesse ambiente, sua vara, seu cajado. Ambos são indispensáveis e preciosos. E passear no meio de nós, tratando íntima, pessoal e profundamente com as nossas vidas, casamento, família e assembleias. E que o Senhor alcance isso entre nós. Então, amados irmãos, Paulo gemia, ansiava, orava e trabalhava por maturidade espiritual. Agora, se lemos seus escritos, 3 epístolas, algumas coisas ficam claras. Deixe-me resumir isso ainda nessa introdução, antes de entrarmos em 1 aos Coríntios. Podemos dizer que Paulo compreende que desafios e pressões em nossa vida espiritual podem cumprir 2 objetivos. E eles são opostos. Então, por favor, pense sobre isso, devocionalmente, diante do teu Senhor. Desafios que são diários na nossa jornada com o Senhor. E pressões que são diárias, se somos discípulos fiéis do Senhor. Desafios e pressões podem resultar de 2 maneiras em nossas vidas. Primeiro, em maturidade. Porque vida cristã cresce em meio a desafios e em meio a pressões. Um servo do Senhor do século passado escreveu um bonito artigo chamado O Poder da Pressão, onde ele vai compartilhar um pouco da sua visão sobre como o cristão cresce debaixo de pressão. Assim como o grafite barato, opaco, se torna um diamante quando submetido a tempo, temperatura e pressão por um período longo. Aquele grafitezinho que não significa nada, feito de carbono puro, assim como o diamante é carbono puro, mas a diferença de um grafite e de um diamante é evidente. O grafite é opaco, fraco, barato. O diamante é precioso, é cristalino e tem uma propriedade que o grafite não tem em particular. Ele tem a propriedade de fazer a refração da luz. Se nós queremos conhecer como a luz é bonita, a glória da luz, nós podemos conhecê-la através do diamante. Porque quando a luz entra nele, ela se refratará em 7 cores, coisa que no grafite é impossível. Então, o que o Senhor está fazendo em nossas vidas e na vida das suas assembleias? Ele está trabalhando com desafios e pressões, para que nós deixemos de ser grafite e passemos a ser diamante. Porque o livro santo, a palavra de Deus, termina no Apocalipse assim: a cidade santa, a Nova Jerusalém, tem a glória de Deus. Diamante. Quando o Senhor Jesus é visto no trono, no capítulo 4 do Apocalipse, é dito, ele tem a aparência de jaspe cristalina. E é a mesma ideia do diamante. Então, queridos irmãos, desafios e pressões objetivam maturidade. Se nós os compreendemos e os vivemos aos pés do nosso Senhor. Agora, então, qual é o lado oposto dos desafios e pressões? Eles podem nos conduzir à estagnação espiritual. Então eu gostaria muito que você ponderasse isso aos pés do Senhor, em meditação e oração. Como tem sido com relação a você? Como você tem encarado desafios e pressões? Tem resultado em maturidade ou tem resultado em estagnação? Toda a verdade de Deus, que Ele nos comunica em particular, em meio aos desafios e pressões. Desafios e pressões abrem os nossos ouvidos, espiritualmente falando. Mas, preste atenção,
Toda verdade espiritual que o Senhor nos comunica em meio a desafios e pressões, e essa verdade espiritual essa verdade espiritual recebida, não é respondida, ela induz ou conduz à estagnação. Então, irmãos amados, esse é um princípio espiritual. Você acha importante os princípios espirituais? Deveria achar, porque eles não são como regras que têm exceção. Eles são como leis invioláveis, espiritualmente falando. Isso é princípio espiritual. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia buscando princípios espirituais. E aqui está um princípio espiritual. Verdade espiritual recebida, mas não respondida, gera estagnação e mais, perda progressiva da capacidade espiritual. Então vamos pensar um pouquinho juntos nessa frase. Perda progressiva da capacidade espiritual. Tem uma doença pulmonar, causada por muitos fatores, se chama fibrose pulmonar. Mais ou menos como a doença da cirrose hepática, mais ou menos. Os alvéolos, eles vão se endurecendo, então o pulmão vai perdendo a capacidade de respirar. E a pessoa vai se sentindo fraca, tonta, sem oxigenação e eventualmente leva à morte. Fibrose pulmonar. Pois é esse o resultado de receber a verdade de Deus e não responder a ela. Fibrose espiritual. Porque verdade recebida e não respondida gera estagnação e uma crescente perda da capacidade espiritual de receber mais e mais. Irmãos, isso ainda é um instrumento protetivo de Deus. Porque os irmãos imaginam se nós recebêssemos luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, e avançando em luz e não respondêssemos a nada dessa luz. Sabe como isso se chamaria aqui na nossa experiência cristã? Quase que um inferno. Porque nós seríamos os visionários, idealistas, né? Mas não teríamos 1 centímetro de jornada espiritual real. Ou do que Paulo chama de experiência espiritual, né? Poderíamos dizer assim na linguagem dele. Então, graças a Deus, Ele trata assim conosco. Ele aguarda que a verdade espiritual recebida seja respondida. Irmãos, Ele é tão paciente, Ele é tão longânimo. Mas sabe o que nós temos que encarar quando nós falamos isso? É que Ele será longânimo até a sua vinda. Nunca abandonará a sua longanimidade. Mas essa não é a questão. A questão é o quanto nós conseguiremos avançar diante desse Deus tão longânimo, que fala, refala e refala e refala conosco, e usa tantas circunstâncias para nos ensinar a mesma lição, não é? Instrumentos diferentes, a Bíblia, o Espírito Santo falando direto, a unção que nos ensina sobre todas as coisas, ímpios, circunstâncias, Ele usa todas as coisas. Quão bom e sábio é o nosso querido Senhor. Agora, quanto nós temos respondido a Ele? Então, é uma questão para ponderarmos diante do Senhor. Como Paulo disse para Timóteo, medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora, dentro ainda dessa introdução, gostaria de colocar um outro inimigo, além da questão de desafios e pressões, que podem levar-nos à estagnação, mas que são, por outro lado, instrumentos de Deus para crescimento. Mas esse elemento que vou citar aqui, ele não tem uma função positiva, apenas negativa. Distrações. Amados irmãos, se há uma coisa que marca uma vida infantil, é distração, não é? Quão duro é entreter uma criança. Que mágica precisamos fazer para entreter uma criança, não é verdade? Porque elas não se concentram em nada, elas são absolutamente distraídas. São as crianças, e assim são as crianças espiritualmente. Agora, se desafios e pressões podem nos levar à estagnação, aqui nos levaria distração, superficialidade. Todas as vezes que nós temos muitos alvos, em que nós temos Cristo e mais um monte de coisas, em que vivemos distraídos com o mundo e seus interesses, apelos e etc.,
e muitas vezes até mesmo dentro do contexto cristão. Nossa vida pessoal, relacionamento, vida da igreja, vida como assembleia, podemos sim, e muito, estarmos distraídos daquilo que Paulo chama o alvo, o prêmio da soberana vocação. Alvo que não é a igreja, alvo que não é a obra, alvo que não é a família, alvo que não é bênção, alvo que não é nenhum desses. Não vamos voltar a isso, porque já temos falado exaustivamente sobre essas coisas. Focos equivocados. Família é um deles. Tome cuidado. Não que o Senhor não nos queira como bons pais e maridos, ou esposas e mães. Mas famílias cristãs edificadas não são o supremo propósito de Deus. Porque o supremo propósito de Deus é a sua família edificada, que é maior que a minha família e que a tua família. Então, amados irmãos, distrações têm a capacidade de nos conduzir à superficialidade. E sabe, amados irmãos, pense com você mesmo diante do Senhor. Superficialidade é a maldição do nosso tempo. Mas é interessante, nós ficamos muito assombrados, podemos dizer até conquistados, por cavernas profundas, rios profundos, vales profundos e pessoas profundas. Mas a maldição do nosso tempo é superficialidade. Mas qual é a causa da superficialidade cristã? Distração. Essa é a causa. Então, mais uma vez, quando vamos às epístolas de Paulo, o que nós vemos? Um homem absolutamente focado. E aí, para completar essa introdução, que eu gostaria que nós voltássemos, mesmo que brevemente, já vamos para a primeira epístola aos Coríntios, nós voltássemos ao texto apenas de Filipenses, que nós acabamos de ler, para alguns comentários e notas rápidas aqui. Por favor, abra de novo Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 12. Duas vezes, não precisamos ler de novo todo o texto, 12 a 14. Observe que no verso 12, na metade do versículo, e no verso 14, no início do versículo, Paulo usa a palavra prossigo. Localizou aí? Prossigo, duas vezes. É uma palavra, embora comum, interessantíssima na boca de Paulo. Sabe por quê? Dois exemplos, pelo menos. Ele a usa quando ele dá testemunho diante de autoridades no capítulo 22 e no capítulo 26 de Atos, quando ele narra a sua jornada de Jerusalém para Damasco, onde o Senhor se revelou a ele, ele diz então que ele ouviu aquela voz, você conhece muito bem a história, e aquela voz dizia assim a ele, ouça bem, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a palavra usada em Filipenses, mas aí traduzida como prossigo, tá bom? Então vamos mudá-la. E o texto seria assim, persigo aquilo para o que fui conquistado. É exatamente a mesma palavra. Então não é apenas uma palavra que fala de avanço, né? Prosseguir, então, no sentido de avançar, é mais. É uma palavra que fala de perseguir. Irmãos, que linda palavrinha, porque ele ouviu isso do seu Senhor. Podemos dizer que foi a primeira frase que Paulo ouviu do seu Senhor. Saulo, Saulo, aquele duplo chamamento, né? Por que me persegues? Então ele deu o seu testemunho, usando essa mesma palavra. Ele vai repetir, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 9, quando ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele ouviu do Senhor, por que me persegues? Quanto a si mesmo ele diz, eu persegui a igreja de Deus, mas ele tem algo mais para dizer. Ele tem para nos dizer, eu persigo agora o alvo. Em outras palavras, agora eu persigo, vamos pôr entre aspas, aquele que primeiro me perseguiu quando eu estava lá na estrada de Damasco. Ele me perseguiu e agora eu o persigo. Então ele usou essa palavra duas vezes. Mas irmão, será que hoje, em meio a tanta superficialidade cristã,
nós poderíamos de novo aplicar essa palavra a nós? Então pergunte para você mesmo diante do Senhor. Você é um perseguidor, claro, no bom sentido do termo, de Cristo? Você persegue a Cristo? Ou Cristo é um anexo em sua vida? O abençoador, quem sabe? A ponte para você conquistar os teus objetivos, né? A empresa bacana, prosperidade, bênçãos, filhos bem criados, paz, saúde e muita coisa mais. Pondere, irmão, pondere se isso é Cristo para você. Porque as palavras de Paulo, o perseguidor, eu persigo. Você sabe que nós não estamos exagerando um mínimo que seja, quando nós falamos que Paulo foi alguém absolutamente conquistado. Não tinha um único outro objetivo, que não fosse epignosis. Conhecer, 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 conhecer o meu Senhor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, comunhão dos meus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte e etc. É isso que ele perseguia com todo o seu coração. Amados irmãos, se não for assim conosco, sabe, irmão, eu vou dizer algo antes de eu dizer a frase que eu quase já disse aqui. Eu piso nos meus próprios calos quando falo isso. Então nunca veja de outra maneira, como alguém que de alguma forma possa estar usando uma tática farisaica, que atavam aqueles fardos pesados e punham nos ombros dos homens, como disse o nosso Senhor, mas eles mesmos nem com o dedo conseguiam movê-los. Isso é farisaísmo. Então creio que todos nós, quando falamos isso, que vou falar agora mesmo, estamos pisando nos próprios calos. Quando nós falamos assim, nós estamos vivendo dias imensamente desafiadores. Dias de trevas palpáveis. Dias em que pais que estão criando os filhos novinhos estão perplexos diante do Senhor, do que devem fazer, diante do que seus filhos estão ouvindo e recebendo diariamente. Aí, o tamanho da perversidade, da inversão da ordem de Deus e algumas coisas mais. Perplexos. Irmãos, como nós iremos subsistir se o Senhor tardar? Porque nós não sabemos até que horas irá essa noite. A nossa oração sincera é que essa noite seja abreviada por causa dos eleitos. Mas, irmãos, nós não podemos marcar a hora no relógio. O Senhor tem um tempo espiritual, e esse tempo espiritual passa pelo seu trato com a igreja, sua noiva. Então, amados irmãos, se Ele tarda, o que nós faremos? Se nós formos superficiais, se temos uma profissão de fé, uma vida de fé, uma vida relacional com o Senhor e uns com os outros, superficial, o que nós faremos? Será que nós iremos subsistir? Será que nós temos que ponderar isso? É válido ponderar isso? Ou você já abraçou aquela teologia que diz assim, fui salvo, pecados perdoados, céu garantido, Espírito Santo habita em mim, o que eu tenho mais que preocupar? Irmãos, isso é uma afronta à Bíblia. É uma afronta ao Senhor, é uma afronta a Paulo. Não é? Imagine Paulo falando essas palavras que nós acabamos de dizer aqui. Quando ele escreve em Romanos 6, ele diz assim, para os que compreendiam a graça erradamente, ele dizia, então havemos de pecar, vamos pecar muito, porque a graça é para o pecador. Quanto mais pecarmos, mais vamos desfrutar da graça. Não é? Romanos 6. Então Paulo diz, haveremos de pecar, e pecar, e pecar, para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? Não é maravilhoso? Então, queridos irmãos, não basta que nós sejamos regenerados, justificados, perdoados, redimidos. Não basta. Deus anseia por um testemunho vigoroso do seu nome nessa terra. E para isso nós fomos chamados, para isso nós estamos aqui. Irmãos, quanta história nós temos entre esses 900 irmãos, mais ou menos, que estão aqui e estarão aqui durante esse período. Quanta história. Quanto preço certamente já foi pago.
Quantos irmãos deixaram posições confortáveis de liderança espiritual, assim chamada, e pagaram o preço para responderem a algo que receberam do Senhor, que os chamava a algo mais? E daí? E a partir daí, para onde vamos? Então, irmãos, que o Senhor possa manter vivo no nosso coração esse mesmo anseio que há no coração dele e que havia no coração de Paulo. Porque nós temos o privilégio de termos 13 cartas em nossas mãos, onde esse homem geme, ora e trabalha, com um objetivo: até que todos cheguemos à plena varonilidade. Me esforço e me afadigo o mais possível para apresentar todo homem maduro em Cristo. Bendito seja o Senhor. Então, 2 vezes a palavra prossigo, literalmente na língua original, se você fizer a sua pesquisa, ela é muito bonita a palavra. Ela fala de alguém correndo velozmente para uma meta. Então é um atleta, como vamos buscar explorar essa metáfora no último dia, se o Senhor permitir, no sábado, quando nós vamos estudar juntos 2 Timóteo, as últimas palavras de Paulo. Não há como ler aquela epístola aos pés do Senhor, sem também gemermos e chorarmos aos pés do Senhor. Porque ali está um guerreiro de mais ou menos 67, 68 anos de idade, que viveu uma vida de mais ou menos 33 anos, amando e seguindo fielmente seu Senhor. Preso numa masmorra que era chamada de O Sepulcro, uma masmorra subterrânea em Roma, onde a maior parte dos prisioneiros não precisava ser executado, porque eram comidos por ratos. Ali estava Paulo. Ele vai escrever sua última epístola e vai mostrar qual é o seu encargo espiritual, pelo que ele chama de o testemunho do nosso Senhor. Que frase é essa? Vamos deixar isso para estudarmos no sábado. Então, amados irmãos, esse é o homem que tanto nos ajuda nas suas epístolas, no assunto da estagnação e no assunto das distrações ou da superficialidade, como nós falamos. Então, aí está 2 vezes a palavra perseguir. E por último, esse termo avançando está aí no verso 12, 13, parte final do verso 13, avançando para as coisas que diante de mim estão. Avançando é uma menção única em todo o Novo Testamento. Não há uma outra referência onde essa palavra aparece. Paulo a escolheu pelo Espírito Santo para colocá-la aqui, só aqui, em todo o Novo Testamento. Ela tem um significado também muito especial. Significa alguém que se esforça em um esforço excessivo para atingir, alcançar algo que está aí, quase fora do seu alcance. Esticar-se é um esforço excessivo. Pelo Espírito, ele escolheu essa palavra para nos ensinar o que é avançar para Cristo. Então ele está dizendo, não cruze seus braços, não. O autor de Hebreus, por exemplo, diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Lembra essa expressão do autor de Hebreus? E ali significa a morte mesmo. Ainda não tendes resistido até a morte. Não sabemos se foi Paulo que escreveu Hebreus, provavelmente não. Mas essa é a ênfase de Paulo também. E veja aí como ele usa essa palavra. Esticando de maneira excessiva, ao limite máximo, para alcançar alguma coisa. Isso é que ele chama de avançar. Então, de novo, pergunta para nós. Irmão, você tem se esforçado de modo excessivo para atingir essa meta? Que meta? Conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. Mais intimamente, mais profundamente. É isso. Não é meta para fazer mais, para pregar mais, para ensinar mais, para ser mais útil. Para conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, ser dele, estar com ele. Esticando-me o mais possível, avançando. Então, vamos lá para a Epístola aos Coríntios. Tudo que nós podemos fazer nessa epístola, se fôssemos usar os 3 tempos que teremos, as 3 noites para estudá-la calmamente, creio sem dúvida que seríamos sim bastante ajudados. Mas há algo mais no meu coração,
sem dúvida alguma, que tenho recebido do Senhor, que eu gostaria de partilhar nesses dias também, entre eles, entre os assuntos e encargos, 2 Timóteo, como já falei. Então nós vamos passar por essas marcas um tanto objetivamente, mas não superficialmente. Confiamos no Senhor assim. E que você leve essas marcas diante do Senhor em meditação e em oração, para que o Senhor possa te ajudar pessoalmente e nos ajudar como Assembleias do Senhor. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir aí, por favor. Antes de irmos ao primeiro texto, agora sobre 1 Coríntios mesmo, precisamos fazer uma diferença. Então, preste atenção aqui, por favor. Nos ensinos de Paulo, em particular, há uma diferença muito clara entre espiritualidade e maturidade. Por favor, ouça com atenção. Creio ser de muito valor para as nossas vidas. O que é espiritualidade? Vamos colocar de outra maneira. Como Paulo poderia definir para nós o que é espiritualidade e o que é maturidade? Não são iguais as duas coisas. Creio que o primeiro equívoco que cometemos é achar que as duas são a mesma coisa, mas não são. Então, como Paulo definiria espiritualidade? Se você estudar os escritos de Paulo, penso que você chegará à mesma conclusão. Espiritualidade é ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Então parece que aqui já fica claro que espiritualidade não é igual a maturidade. Por quê? Todos aqueles que nasceram de novo, todos, um bebezinho espiritual, que creu no Senhor o mês passado, ele tem a capacidade espiritual dada pelo Senhor, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Então ele tem a capacidade de Deus de ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Não está claro? Ou seja, qualquer criança em Cristo pode viver uma vida realmente espiritual. Se ele está aprendendo a ouvir o Senhor, está aprendendo o que significa estar aos pés do Senhor, está aprendendo na linguagem de João agora, ouvir a unção que vem do Santo e nos ensina a respeito de todas as coisas. Se ele está aprendendo a ouvir o Senhor, ele está vivendo uma vida espiritual e não uma vida carnal. Então acho que isso está muito claro para todos nós. Agora, de novo, na linguagem de Paulo, como Paulo definiria para nós o que é maturidade espiritual? Então vamos usar a seguinte frase: maturidade espiritual é ter um conhecimento maduro de Deus e um relacionamento maduro com Deus. Vamos repetir isso, me permita. Maturidade espiritual é ter um conhecimento maduro de Deus, porque há um conhecimento de Deus que é de criança. Por isso João escreve a sua epístola, 1 João, dizendo o quê? Você se lembra? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Isso não é um conhecimento espiritual? É, claro. Eles não foram iluminados, ensinados pelo Espírito de que os seus pecados foram perdoados, se regozijam nisso? Claro que foram, mas são filhinhos. Eles não conhecem o que João falou dos jovens. E ali, sem dúvida, ele está falando de estaturas espirituais, não está falando de estaturas naturais. Aí ele vai dizer assim: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso não é verdadeiro sobre as crianças. É verdadeiro sobre os jovens, que já avançaram um pouco mais. Jovens espiritualmente falando. E aí ele vai além ainda e vai chamar os mais velhos de pais espirituais. A maior, não é uma das maiores, a maior necessidade da cristandade dos nossos dias é de pais espirituais. Então João vai dizer assim: pais, eu vos escrevi, isso ele repete 2 vezes, porque conheceis. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Não é maravilhoso, irmãos? Só o Espírito Santo podia escrever esse livro, não é? Conhecer aquele que é o quê? Aquele que é tudo. Esse é o conhecimento que os pais têm. As crianças não. As crianças não sabem que aquele seu pai
natural é, entre aspas, tudo, não é? Não sabe. Até acham, né, que é naquele conhecimento infantil, né? Mas na verdade não conhecem nada dele. Tem um relacionamento tão infantil com ele, né? Assim pode ser o nosso com Deus. Então, o que é maturidade espiritual? Ter um conhecimento maduro de Deus. Um conhecimento daquele que é. O que ele é? Ele é tudo aquilo que nessa imensa limitação que temos, necessitamos. Nós não temos alegria, Ele é a nossa alegria. Nós não temos paz, Ele é nossa paz. Nossa paz não é dependente de circunstâncias. Nós não temos justiça, Ele é a nossa justiça. Não temos sabedoria, Ele é a nossa sabedoria. É muito diferente, irmão, uma coisa da outra. Então, maturidade espiritual é um conhecimento maduro de Deus. Não há nada mais lindo numa vida cristã do que um irmão ou uma irmã amadurecidos em Deus. Como bom vinho, usando aquele milagre do Senhor em João capítulo 2. Aquele que fica para o fim, aquele que é apreciado e é delicioso. Maturidade espiritual. Então, essa é a diferença entre espiritualidade e maturidade. Agora, uma coisa é certa, irmãos, e você também deve ouvir isso com atenção: espiritualidade é que nos conduz à maturidade. Então, se nós não temos sido iluminados, ensinados e governados pelo Espírito Santo, nós não estamos crescendo espiritualmente. Então é a manutenção de uma vida espiritual sóbria, sadia, sem pecados conhecidos e não confessados, e não julgados, não só confessados, né? Mas julgados na presença do Senhor. E então nós não podemos avançar espiritualmente, porque é só uma condição de vida espiritual ou espiritualidade que vai nos conduzir à maturidade. Então, ponderemos isso aos pés do Senhor e que desejemos viver vidas espirituais. Você sabe que às vezes ouvimos até, por falta de compreensão no meio do povo de Deus, até gracejos sobre isso. Ouvimos pessoas dizendo assim: não, isso é para os espirituais, ou aquele lá é espiritual demais, ou isso é muito espiritual. Ouvimos até gracejos, né? Enquanto espiritualidade é a condição normal de todo cristão, porque se não é espiritualidade, o outro nome é carnalidade. Não há um terceiro nome. Então é a espiritualidade que nos conduz à maturidade. Então vamos às marcas para podermos, com a ajuda do Senhor, avançar um pouquinho mais, mesmo que tenhamos que fazer objetivamente. Primeiro, por favor, abre 1 Coríntios 13, verso 11. Apenas lendo esses versos e vamos citar as marcas. Olha a preocupação de Paulo aqui agora, nessa epístola. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ah, meus irmãos, nas Assembleias do Senhor está abarrotado dessa situação. Irmãos e irmãs que pensam como meninos, sentem como meninos e falam como meninos. E os anos passam, mas a vida não cresce. Mas Paulo vai dizer: quando, porém, cheguei a ser homem, desisti. Por que eu desisti? Porque não me interessa. Não tenho prazer de brincar com chocalhos mais. Isso não me agrada. Desisti das coisas próprias de menino. Ainda aqui, olha no capítulo 14, que verso interessante, verso 20. Irmãos, não sejais meninos. Você acha que esse homem se preocupa mesmo com maturidade espiritual? Você está vendo quantos versos, além dos que nós já lemos? Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo ou ao discernimento, é a ideia aqui, discernir o que é, o que não é, quando não é, que tempo é e que tempo não é, é das coisas mais delicadas na nossa jornada com o Senhor, não é? Então, no juízo, sede homens amadurecidos. Tem uma versão alternativa interessante de um tradutor
chamado E.J. Goodspeed. Ele traduz esse verso assim: no mal, naquilo que é mal, sede bebês, ingênuos, inocentes no bom sentido, né? No mal, sede ingênuos, não vivam praticando o que é mal. No mal, sede bebês, mas mentalmente, sede maduros. E essa foi mesmo a exortação de Paulo nesse versículo. Então, vamos lá para o capítulo 2 dessa epístola, apenas o versículo 12. Vamos destacar apenas esse, porque se tivermos que pegar o contexto todo, vamos gastar então muito mais tempo. Capítulo 2, verso 12, primeira marca da imaturidade dos coríntios. Veja que ela é muito clara. 2:12. Ora, nós não temos recebido, aqui guarde essa frase, o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Olhe para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Baseado nesse versículo, vamos nominar a primeira marca de imaturidade cristã assim: vivermos e andarmos de modo puramente natural. Puramente natural. O que Paulo está chamando aqui de o espírito do mundo. Agora, mesmo que brevemente, quero ilustrar um pouco isso, irmãos, em alguns subtópicos que eu penso que são de valor para levarmos em nossa meditação. O que é viver e andar de modo puramente natural? Primeiro, pensamentos e raciocínios puramente naturais. Um exemplo muito claro para todos nós: Pedro. Pedro amava o Senhor, claro que com um amor limitado, óbvio, um amor parcial também, muito óbvio. O Senhor é que o amava com amor integral. E o Senhor já havia trabalhado a vida de Pedro por 2 anos, pelo menos, pouco mais de 2 anos. Então chegamos à ocasião do Monte da Transfiguração. E naquela ocasião, você sabe o que Pedro disse ao Senhor quando o Senhor falou sobre a cruz: tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Nosso Senhor repreende Pedro dizendo: arreda-te, Satanás, e diz a ele assim: porque tu não pensas, não cogitas de acordo com a mente de Deus, mas pensas de acordo com a mente dos homens. Compreendeu, irmão? Então, queridos irmãos e irmãs, há tantos pensamentos e tantos raciocínios e até conclusões a que chegamos em nossas vidas cristãs que são puramente naturais. Não tem nada de espiritual. Não é direção do Senhor. Não é convicção da vontade do Senhor. É puramente natural. Será que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente? Como Paulo também disse em Romanos 12? Muito evidente. Porque quantos pensamentos, cogitações, como o Senhor diz, não cogitas das coisas de Deus, habitam ainda aqui em nossas mentes, mas não são considerações espirituais, não são pensamentos de Deus, são pensamentos dos homens. Então está aí uma marca importante do que é uma vida puramente natural, andando de uma maneira puramente natural. Então Paulo coloca, ouso dizer, todos esses elementos, vou citar outros aqui nessa primeira marca, dentro desse pacote, o espírito do mundo. Ele vai dizer: nós, agora que somos do Senhor, recebemos o Espírito Santo. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que agora sim nós possamos conhecer tudo aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em mente, em coração humano. Não é maravilhoso, irmãos? Esse caminho foi aberto para todos nós. E não para aqueles que chamamos erradamente de os espirituais. Não. Esse caminho foi aberto para todos nós. Então, aí está a primeira marca de uma vida puramente natural. Uma segunda que eu queria destacar, por causa da sua relevância: bom senso natural. Ah, meus irmãos, como nós estamos cheios de bom senso natural nas Assembleias do Senhor. Aí nós podemos perguntar: mas bom senso não é importante? Não tem valor na obra de Deus? Ora, irmãos, nós agirmos
sem bom senso, é óbvio que é uma coisa delicada, equivocada. Mas nós pautarmos as nossas decisões por bom senso, apenas é outra decisão equivocada. Agora, para entendermos essa questão do bom senso, acho que nada melhor que citar alguns exemplos bíblicos, para que você também pondere. Vamos pensar sobre bom senso. O povo de Deus sai do Egito, debaixo do sangue do cordeiro, come a carne do cordeiro pascal, passa pelo Mar Vermelho e entra no deserto. Sabe o que eles fazem lá? Eles se acampam. E quando eles se acampam, eles têm o tabernáculo no centro e todas as cabanas viradas para o centro, o tabernáculo. E todas as suas costas viradas para o inimigo. O que você acha? Faltou bom senso, você não acha? Todas as cabanas deviam estar voltadas para fora do acampamento. E a arca no meio, o tabernáculo, a presença de Deus, e todas as cabanas viradas para fora. Vamos ficar alertas. Há feras, nós estamos no deserto, há inimigos, não é? Mas não. Por quê? Porque eles sabiam que se a relação deles com Deus estivesse correta no altar, eles não precisariam temer nenhum só dos seus inimigos. Então eles se acampavam de costa para os seus inimigos. Isso é falta de bom senso, você não acha? Segundo exemplo importante. Josué chama o povo e vai em direção a Jericó para a conquista. Imagine você lá. Aí ele dá a ordem. Eles olham para aquela muralha e até tremem diante daquelas muralhas. E Josué diz, agora vocês vão rodear a cidade, 6 dias, cantando. Você acha que isso é bom senso? Você diz, não, aí é demais, Josué. Posso até rodear, mas não vou cantar, não. Não é? Falta de bom senso, você não acha? Outra falta de bom senso. O Senhor deu uma visão a Ananias, em Atos, a respeito de Saulo de Tarso. Ananias teve uma visão. E na visão o Senhor dizia assim, vai à rua direita, à casa de Judas, onde está Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, assim o Senhor está falando, com Ananias numa visão. E Saulo viu entrar um homem chamado Ananias. Na hora ali, Ananias poderia ter interrompido o Senhor, dizendo assim, não sou eu, tem muitos Ananias nessa cidade. O Senhor deve ter aí se confundido. Mas ele segue lá, o Senhor. Ele viu entrar um homem chamado Ananias. E aí você sabe que Ananias reagiu. Não reagiu ali na hora, né, que o Senhor estava falando, mas reagiu imediatamente depois. E disse assim, Senhor, muitas coisas tenho ouvido a respeito deste homem. Em outras palavras, ele é um matador de cristãos. É lá mesmo que o Senhor quer que eu vá. Falta de bom senso. Não acha, irmão? E sabe o que o Senhor fala para Ananias? Vai. Porque eu lhe mostrarei a Saulo através de você, que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome a reis e autoridades. E ele saberá o quanto importa sofrer agora pelo meu nome. E então o relato diz que Ananias foi. Mas o seu bom senso reagiu, como certamente o nosso também reagiria. Então percebe, irmão, que levemos diante do Senhor todo o nosso bom senso. Se o Senhor permitir, amanhã à noite, nós vamos tratar um tema corporativo, um tema das marcas de maturidade de uma assembleia cristã. Sabe o que acontece em muitas assembleias cristãs? Um show de bom senso. Os irmãos mais velhos se reúnem para dizer o que você acha, o que o outro acha, o que aquele acha, o que o outro pensa, o que aquele pensa. Então eles têm reuniões deliberativas. Às vezes conseguem se reunir só uma vez por mês, o que já seria pouco. E quando reúne é para trocar ideias. O que você pensa, como você vê, o que você acha, e vai bom senso daqui, vai bom senso de lá. Não é? 1 hora deliberativa e normalmente não se chega a conclusão nenhuma. Os irmãos mais velhos em cada assembleia foram chamados para parar com isso e para dobrar os seus joelhos juntos diante do Senhor e dizer, fala, Senhor, ensina-nos a te ouvir. Para que nós não coloquemos nossas mãos na tua casa, nos teus filhos e na tua obra. Com o nosso bom senso, lógica e raciocínios. Fala-nos, Senhor. Instrui-nos, Senhor. O que está na tua mente sobre isso e sobre aquilo? Sobre aquela dificuldade ali, aquele assunto ali, o louvor, o ministério da palavra, a adoração, o serviço.
Fala, Senhor. Quantos irmãos mais velhos na Assembleia têm tempos assim, amados irmãos? Se não temos, está aí a causa da nossa falta de avanço. Então, importante que consideremos isso diante do Senhor. Mais um item aí mesmo, nas questões de andar de modo puramente natural. Experiência natural. Irmãos, experiência natural é bonita e importante. Não a desconsideramos. Eu estaria falando contra esses cabelinhos brancos até se eu fizesse isso. Experiência natural é sim importante. Só que ela não é igual à experiência espiritual. Nós podemos ter muita experiência natural e nenhuma experiência espiritual. Isso é uma coisa feia, porque temos uma face de velho, uma aparência de velho, mas um coração de bebê, espiritualmente falando. É feio. Então, experiência de vida natural não é necessariamente experiência espiritual. Então, o que é experiência espiritual? Experiência espiritual é aprendermos a viver aos pés do Senhor. Experiência espiritual. Conhecer o Senhor aos seus pés. Isso nos dá experiência espiritual. E o último item, dentro ainda dessa questão de vida puramente natural. Estilo de vida, irmãos. Não vamos nos deter sobre isso. Que o Senhor nos examine. Mas será que vivemos estilo de vida? Se você quiser, pode chamar de padrão de vida, mas não estou falando apenas no sentido econômico, financeiro, não. Estou falando da vida toda. Estilo de vida. Será que o nosso estilo de vida é puramente natural? Ou nosso estilo de vida confere com aquilo que realmente o Senhor tem para nós? Você acha que é absurdo, você acha que é fanatismo, você acha que é exagero? Quando um servo do Senhor, isso é história verdadeira, quando ele disse que aprendeu aos pés do Senhor orar para ir comprar um sapato e dizer: Senhor, qual o tipo de sapato que o Senhor quer que eu use? Quanto eu devo pagar pelos sapatos que o Senhor quer que eu use? Nós achamos isso o quê? Como nós avaliamos isso? Essa foi a história de um servo do Senhor do século passado. Aprendeu a orar ao Senhor pelas roupas que ia vestir ou não ia vestir, pelo calçado que ia comprar ou não ia comprar. Na nossa linguagem de hoje, pelo carro que ia trocar ou não trocar. Pode trocar, mas pode não trocar. Mas a questão não é trocar ou não trocar. A questão é estar aos pés do Senhor e perguntar a Ele: Senhor, eu devo trocar o meu carro, o meu telefone celular e muita coisa mais? Eu devo fazer mais essa pós-graduação? Ah, meus irmãos, parece que tantos irmãos e irmãs têm feito pós-graduações infindáveis. Não sei nem mais que títulos vão colocar aí. Não termina nunca. E as vidas são gastas em função de obter conhecimento. É mal? Não, não é mal. Mas pode pelejar francamente contra os interesses do Senhor. Então, irmãos, como podemos exercer discernimento? Há regras, há um livro para nos ensinar: vá até aqui, faça até lá, faça isso, não faça aquilo. Não há. O que nós temos que fazer? Ouvir a unção que vem do Santo e dizer: para mim, não. Tenho toda a alegria e toda a paz que os outros façam o que quiserem fazer, se estão entendendo que essa é a direção do Senhor para eles, mas para mim, não. Temos perguntado ao Senhor? Ou achamos que todas as portas que se abrem são oportunidades? As portas que se abrem diante de nós, todas são testes, não são oportunidades. Porque por umas deveremos entrar e por outras não deveremos entrar. Então o que nós temos que fazer? Que portas entraremos? Que portas não entraremos? Só um pode nos orientar: nosso Senhor. Então nós temos que perguntar a Ele se vamos entrar ou não vamos entrar nessa porta que foi aberta. Amados irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude a entender essas coisas. Isso não é legalismo. Isso é um chamado à espiritualidade. A estarmos aprendendo a viver aos pés do Senhor. Nosso único lugar seguro. Vamos avançar para a segunda marca. Temos que ir mais rápido agora. Capítulo 3, versos de 3 a 5. Capítulo 3, sempre em 1 Coríntios, versos 3 a 5. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Parece muito clara essa marca de maturidade, não é? Mas muito presente entre o povo do Senhor. Então vamos chamá-la de partidarismo ou sectarismo. Ainda mais especificamente, preferências pessoais. Irmãos, quanto isso peleja contra o nosso avanço para a maturidade. Preferências pessoais. Particularmente quanto à questão de preferências no serviço. Cada servo do Senhor tem uma medida. E nós devemos aprender a apreciar cada medida de cada servo. Isso em todos os sentidos, não é só medida no assunto do serviço da palavra. É medida em todos os serviços na casa de Deus. E graças ao Senhor, todos somos servos e todos somos chamados a esse serviço. E cada um de nós tem uma medida. E precisamos aprender a apreciar cada medida de cada servo e cada serva do Senhor. Se fizermos isso, vamos avançar espiritualmente. Se nos determos em preferências, vamos estagnar espiritualmente. Então, marca importante. Que pergunta será que faríamos aqui para entendermos esse tema aí do perigo do partidarismo, do sectarismo, das preferências? Não é questão de quem é Paulo e nem de quem é Apolo. Por isso ele fez a pergunta. Você viu aí no texto? Quando ele fala quem é Paulo, por que ele está fazendo essa pergunta? Quando ele fala quem é Apolo, para que a pergunta? Segundo o meu entendimento, a pergunta é retórica, é claro, e a finalidade da pergunta é dizer o seguinte: a avaliação que vocês, coríntios, deveriam fazer é: Paulo e Apolo são para a glória de Deus? Se Paulo é para a glória de Deus, receba-o. Se Apolo é para a glória de Deus, receba-o. Mas se há algo em Paulo e há algo em Apolo que afeta, ofende a glória de Deus, não o receba. Então o critério é: realmente é para a glória de Deus? O que Paulo quer edificar? Um império particular? Uma igreja paulina? Você sabe que adeptos não faltavam, não é? Não é? E Paulo foi tão forte contra eles. Aí mesmo na Epístola aos Coríntios, no 1º capítulo. É como se ele dissesse: vocês estão loucos? Por isso, de novo, ele faz aquela pergunta retórica assim: foi Paulo crucificado em favor de vós? Você vê onde ele vai? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou em nome de Cristo? São as perguntas dele. O que ele está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo: isso é insanidade, meus irmãos. Se Paulo é para a glória de Deus, se Apolo é para a glória de Deus, recebam-os e nutram-se da vida deles, do serviço deles. Mas sempre estejam discernindo se eles são e se eles não são para a glória de Deus. Porque podemos começar bem, mas terminar mal. Então que o Senhor sempre confira discernimento aos nossos corações. E isso requer que avancemos espiritualmente, para que não mais sejamos como meninos, levados ao redor por todo vento de doutrina. Se Apolo começa a falar vento de doutrinas, nós não receberemos mais Apolo nessa condição. Diz Apolo: assim não, isso não. Isso não confere com a palavra do Senhor. Então, segunda marca da imaturidade deles: preferências, partidarismo, sectarismo, e não tinha esse critério, a glória de Deus nos servos, através dos servos. Terceira marca, capítulo 5, versos 7 e 8. Vou apenas citá-la. Lançai fora o velho fermento. Olha que marca importante. Capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia, da maldade, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Parece que está muito clara essa terceira marca da imaturidade deles. Eles eram indiferentes quanto ao assunto da santidade de vida e de conduta.
Eles estavam tendo pelo menos um caso sério na Assembleia de perversão. E eles não tratavam o assunto daquela perversão. Então Paulo está dizendo, lembrem-se, o Cordeiro Pascal foi imolado e uma festa nós celebramos. Mas para celebrar essa festa, nós temos que ter os asmos da sinceridade e da verdade, e não fermento de malícia e de maldade. Então a marca deles, essa marca aí, é de indiferença quanto ao assunto da santidade. Ora, queridos irmãos, ajude-nos o Senhor também nesse aspecto. Que sejamos sensíveis, que sejamos delicados, que sejamos amorosos, mas que sejamos cheios da verdade, para tratar os assuntos entre nós, para que a casa de Deus não seja um bolo fermentado, mas pães asmos. E assim celebramos a festa. Sabe, irmãos, muitos de nós partimos o pão na mesa do Senhor com pães asmos. Não que isso também seja uma regra, mas sem dúvida é a prática, talvez, da grande maioria de nós. Será que esse pão asmo tem significado? Será que esse pão asmo está refletindo o que nós estamos lendo aqui em Coríntios? Será que quando nós estamos ao redor daquela mesa com os nossos irmãos, nós podemos olhar para o céu e dizer, Senhor, somos para Ti um asmo, em sinceridade e em verdade, alimenta-te de nós. E o Senhor então encontra satisfação, nos dá a sua presença, enche o nosso coração de júbilo, de gozo. Não é assim a mesa do Senhor? Ou não deveria ser assim? Mas os coríntios eram indiferentes no assunto da santidade. Oh, amados irmãos, não há um versículo na Bíblia que diga assim, sede poderosos, porque o Senhor, seu Deus, eu, Senhor, vosso Deus, sou poderoso. Mas há muitos que dizem, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Que se queremos a presença do Senhor, a doçura de tocá-lo, ainda que as orlas de suas vestes, nós precisamos avançar em santidade de vida, de mente, de coração, de conduta para Ele. Mas os coríntios eram indiferentes. Então Paulo, que maravilha esse vaso e esse serviço. O assunto em Corinto era sério. Mas olha aqui uma nota para você também ponderar. Paulo não entrou diretamente no assunto, digamos assim, propriamente ou diretamente. Ele aborda o assunto indiretamente, mas de uma maneira a mais poderosa. Você percebeu? O assunto é de imoralidade entre eles. E quando ele vai tratar o assunto, onde ele vai? Que lição nós estamos aprendendo aqui, irmãos? Onde ele vai? Ele vai lá. Ele vai dizer assim, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está dizendo, vocês são redimidos pelo precioso sangue. Essa era uma vida que vocês, coríntios, viviam. Pagãos, promíscuos. Agora não mais. Ele escreve assim para eles, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Lembra-se? Na primeira epístola ainda. Fostes santificados, fostes purificados pelo Espírito do nosso Deus. Que maravilha, irmãos. Então é aí que ele vai, falando do sangue e do asmo. Então ele vai dizer, se é assim, o Cordeiro Pascal foi imolado pelos nossos pecados, então celebremos para ele uma festa, não mais com aquele fermento promíscuo, imoral, ofensivo ao Senhor, mas com asmos de sinceridade, asmos de verdade, para que ele tenha um tabernáculo de reunião entre nós. E isso particularmente é do que a mesa do Senhor fala. É isso que Ele quer nos dar na sua mesa, queridos irmãos. Então não sejamos indiferentes quanto à santidade. Sabe, irmãos, os mais valorosos servos do Senhor aprenderam o que é vida santa e não viviam uma vida de regras. Eles aprenderam o cerne da lição. Sabe qual é o cerne da lição de santidade? É, meu Senhor, isso te agrada ou isso não te agrada? Porque eu não quero me envolver com nada que não te agrade.
então viveram vidas tão valiosas. Nós aprendemos deles. Seus livros estão aí nas nossas mãos. E nós estamos cumprindo aquilo que Boaz disse para Ruth ainda hoje. Bebe daquilo que os servos tiraram, dos poços mais profundos da revelação de Deus, do amor de Deus. Por que eles tiraram água de poços tão profundos? Porque eles viveram vidas santas. Mas os coríntios foram indiferentes quanto à santidade. E essa é mais uma marca da imaturidade deles. Ainda, a quarta delas. Veja o capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ah, que regra de ouro é essa, amados irmãos? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, governar, reger por nenhuma delas. Aqui nós temos um complemento ao que já falamos na marca anterior, a questão da santidade. Vamos nominá-lo de falta de discernimento espiritual, especialmente em meio àquilo que é lícito. Ouviu bem, amado irmão, irmã? Os coríntios eram imaturos também, porque eles tinham falta de discernimento espiritual, particularmente no meio das coisas lícitas. Então eles pensavam mais ou menos assim: não, eu posso, é lícito. O que há de errado nisso? Não é muitas vezes as perguntas que nós mais fazemos, pois são perguntas de imaturidade, porque a pergunta não é esta. Posso, não posso, devo, não devo. A pergunta, já falamos qual é. Senhor, agrada-te ou não agrada-te? Essa pergunta os coríntios não conheciam. Então Paulo diz: tudo é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Irmãos, ouçam com atenção. Se há algo nas coisas lícitas que são imensamente problemáticas para nós, é essa característica de domínio, exatamente porque é lícito. Vamos citar um exemplo muito prático e que tem sido uma luta para tantos irmãos: comer. Irmão, beber ao ponto de se embriagar, digamos assim, ou mesmo beber licitamente, pensemos assim. Paulo disse a Timóteo: usa um pouco do vinho, né? Alguns se apoiam muito nesse texto para fazer o que quiser com o vinho, né? Mas deixemos isso de lado. Mas você tem a opção de tomar o vinho ou de não tomar o vinho, concorda? Você não é obrigado a tomar vinho, e nem a não tomar vinho. Mas e comer? Você não tem que comer? Claro que você tem que comer. Comer para sustentar teu físico, não é? Existe uma coisa que a Bíblia chama de glutonaria, que é quando nós tratamos com a licitude de comer, mas comer nos domina. Comer é compulsivo. Nós olhamos para aquele prato e aquilo desperta em nós uma paixão, uma compulsão, não é? E nós temos que comer. Se nós não comemos, nós estamos perdendo, não é? Como crianças que comem 1 quilo de chocolate, de bombom, não é? Antes que o irmão chegue e pegue o meio quilo, não é? Imaturidade. Compreende, irmão? As licitudes, elas têm muito poder de nos dominar. Dominados por sono, dominados por vida sexual, dominados por comida, coisas que nós temos que fazer, não é? É vida normal. Dormir, ter uma vida de relacionamento normal, sexualmente falando, comermos, não é? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Graças ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos confere o que em Gálatas Paulo chama de o domínio próprio. Sabe, amados irmãos, se o Senhor tardar de novo, nós podemos ter dias de muita privação em todos esses elementos. Você se lembra aquele servo do Senhor que foi levado no século passado a uma prisão comunista? Nós já citamos o exemplo dele algumas vezes aqui. Não é o Otmani, é um outro irmão. Ele foi conduzido a uma prisão comunista por 22 anos e de lá saiu, por incrível que pareça,
num lugar onde os prisioneiros viviam apenas 6 meses, e todos morriam, por causa das condições de trabalho forçado. Esse irmão viveu neste campo 22 anos, e depois, pela permissão do Senhor, a ação do Senhor, ele foi libertado. E então, ele compartilhou alguma coisa com alguns jovens nessa época, muitos anos atrás, e alguns jovens tiveram o privilégio de estar ali com ele e ouvi-lo pessoalmente, de uma maneira reservada, e ele compartilhou algo sobre o tempo que viveu ali. E uma das coisas que ele disse foi: eu aprendi a viver com muito pouco, no sentido de alimento. Um irmão serviu uma comida para ele, um pratozinho normal para uma pessoa idosa, ele tinha mais de 70 anos. Um pratozinho normal para um idoso de 70 anos. Ele olhou para aquele prato e disse assim: é demais. É demais para mim. Se o Senhor tardar, nós enfrentaremos privações. Será que estamos preparados? Ou vivemos vidas compulsivas, dominados particularmente pelas licitudes? Ajude-nos o Senhor. Nós não fomos chamados para viver por prazer, irmãos. Nós temos prazer por consequência. É uma delícia comer uma comidinha boa. É muito bom termos relacionamentos legais e lícitos diante do Senhor com nossos esposos, não é? Mas nós não fomos criados para vivermos em função destas coisas, porque todas são temporárias. Então, falta de discernimento em meio às licitudes. Sabe, para completar esse tópico aí, por favor, vá rapidamente no capítulo 10, olha o que diz o verso 23. Olha o que diz esse verso. 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele já disse isso lá no verso anterior que lemos, no capítulo 6, verso 12. Mas aqui ele acrescenta assim: todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha o critério. Olha de novo a pergunta que pouco fazemos: isso está me edificando ou isso está me atrapalhando na minha jornada com o Senhor? Há algumas amizades que atrapalham, que não edificam, e precisamos aprender a colocar essa amizade no seu lugar, não é? E por aí tudo mais. Quinta marca, capítulo 7, verso 29. Vamos passar mais ligeiro por isso. Capítulo 7, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que os casados sejam como se não o fosse. Não vou tomar tempo para explicar esse versículo, não, senão realmente nós vamos precisar de tempo. Mas Paulo, em linhas gerais, está só dizendo que nós não devemos ter o foco nessas coisas. Ou seja, o foco não é o casamento. Vamos seguir aí. O foco não é, verso 30, aquilo pelo que choramos. Vamos pensar em privações, dificuldades, tribulações, provações, seja o que for, não é? Não seja absorvido por aquilo que te faz chorar. Verso ainda 30, os que se alegram como se não se alegrassem. Percebe? Então saiba que aquilo que te alegra, se realmente não é a pessoa do próprio Senhor, então seja cuidadoso com essa alegria. Não é estoicismo. Não somos estoicos. Compreende, irmão? Não vai pegar aquele rei e ficar batendo nas suas costas assim para se martirizar, não é? A vida cristã não é estoicismo, graças ao Senhor. É disciplina espiritual. É visão daquilo que é o foco e é o alvo. Então, pelo que nos alegramos? Qual é a fonte da nossa alegria? Ainda na sequência, é importante, ele diz: os que compram como se nada possuíssem. Algumas vezes, com alguns irmãos, também já explicamos esse texto. É muito interessante. A ideia é: aquilo que você comprou e possui, agarre com uma mão muito delicada, leve. Não agarre de forma possessiva. Segure aquilo de forma muito leve, para se alguém passar, levar de você, não tem problema. Ali não estava teu tesouro, ali não estava teu coração. Então, os que compram como se nada possuíssem. João Calvino, comentando esse versículo, ele usa uma frase muito bonita. Escute o que ele diz: deveríamos aprender a viver
uma relação com as bênçãos de Deus como se fossem empréstimos por um dia. Acho que é uma regra de ouro para todos nós. O Senhor te emprestou tua esposa por um dia, porque você não sabe se vai tê-la amanhã. O Senhor te emprestou teu marido por um dia. Basta ao dia, são as palavras do Senhor. O Senhor te concede bênçãos para um dia. O tempo de Deus se chama hoje. Quanto precisamos aprender essa lição, amados irmãos? Então, de novo, um problema com os coríntios. Como vamos chamar essa marca de imaturidade? A número 5. Vamos chamar de sufocados com os cuidados do mundo. E aí, deixe para você meditar. Porque você sabe quantas vezes nosso Senhor falou sobre isso. Parábola do semeador, sufocados com os cuidados do mundo, fascinação das riquezas, deleites da vida, está tudo lá. E como ele falou lá em Lucas 21, em outra ocasião, quando ele falou, cuidado, que os vossos corações não sejam sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Não é? Quantas vezes o Senhor está falando e refalando isso ao nosso coração? Porque aí está os coríntios sufocados com os cuidados do mundo. Número 6, já estamos terminando. No capítulo 8, mais uma marca. Capítulo 8, verso 8 e 9. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, ele está tratando de comida sacrificada a ídolos. Espero que você conheça o contexto, saiba do que Paulo está falando, para nós ganharmos tempo aqui, né? Então ele está dizendo, comer, não significa nada, porque o ídolo de si mesmo nada é, não é? Muito claro o ensino dele. Só que ele vai dizer, 9, versículo 9, olhe com atenção. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Aí está a questão. Os coríntios eram imaturos, e essa sexta marca, onde estamos, de imaturidade da vida deles, era a seguinte, coloquemos assim, eles colocavam a liberdade cristã acima do amor cristão. E aí está a sua imaturidade. Se nós estamos avançando com o Senhor, o amor cristão deve limitar a liberdade cristã. Ó, irmãos, eu sei que isso pode soar assim muito forte para o coração de alguns de nós. Sabe por quê? Já ouvimos aí muitas vezes, em vários lugares diferentes esses anos, um cântico que é muito ruim. Se você gosta dele, me perdoe. Mas esse cântico tem como refrão, e quase que o tempo todo, ele não tem muita letra, né? O seu primeiro problema, quase você não canta nada, e o seu refrão fica repetindo assim, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, o tempo todo, não é? Se Paulo fosse cantar um cântico desse tipo, Paulo não cantaria assim. Paulo cantaria assim, eu sou escravo, eu sou escravo, eu sou escravo. Porque todas as vezes que ele se apresenta, ele fala, Paulo, o escravo de Jesus Cristo, não é? Então quando nós colocamos a ênfase na liberdade, não, agora eu sou livre livre para isso, livre para aquilo, livre para aquilo, então a nossa liberdade cristã, você quer ver? Antes de eu completar a frase, vamos deixar que a Bíblia complete? Abra em Gálatas para você ver o que vai acontecer. Se a nossa liberdade cristã nos dominar. Gálatas capítulo 5, verso 13. Olhe com atenção. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Alguém tem dúvida que nós somos livres em Cristo? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo nós sabemos de cor, não é? E graças a Deus por ele. Mas Paulo diz, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade. Você tem que usar a sua liberdade cristã em todas as situações? Não. Muitas vezes você tem que limitar a liberdade cristã de consciência que você tem diante do Senhor para fazer isso ou para fazer aquilo. E você vai limitá-la por quê? Por causa do amor fraternal. Então diz, não useis a vossa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, qual é a palavra?
escravos, servos uns dos outros pelo amor. Que verso precioso, irmão. No mesmo versículo estamos vendo liberdade, estamos vendo amor. E Paulo está dizendo, é isso mesmo. O amor vai limitar a liberdade que vocês têm em Cristo. E esse amor é que vai conduzir vocês a serem servos de todos que são libertos em Cristo. Compreende, irmão? Então, o amor cristão limita a liberdade cristã. Mas isso não serve para os imaturos. Não servia para os coríntios. Eles estavam comendo a ponto de escândalo. E julgando quem não comia. Você é ignorante, você não sabe que só há um Deus, você não sabe que o ídolo não é nada. Come, você é fraco na fé. Né? Todas essas coisas são equivocadas. Eles deveriam não comer. Nada ganharemos se comermos, e nada perderemos se não comermos. Que maravilha. Agora, a 7ª marca, é a penúltima. Vou só citá-la. Verso 10, capítulo 10, versos 3 a 5. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, era o povo redimido, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, você pode ir até o verso 12, pelo menos aí, nesse contexto. Nós não vamos fazer, não temos mais tempo. Como vamos chamar essa marca? Uma busca ávida por autogratificação. Busca ávida por autogratificação. Eles foram para o deserto e queriam que Deus satisfizesse todos os apetites deles. Agora, uma notazinha muito rápida nessa marca que preciso dar aos irmãos, uma única. Deus é tão maravilhoso como o Pai que Ele é. Quando eles saíram do Egito e foram ao deserto, eles pediram carne, certo? Está lá em Êxodo 16. O que Deus fez? Deu carne, as codornizes. Né? Êxodo 16. Depois você confira. E não os julgou. Por quê? Porque, preste atenção, o Senhor entendeu que do Egito até Canaã, Ele ia tratar com seu filhinho, que foi tirado do Egito. Iria amadurecer o filhinho, para que o filhinho se tornasse herdeiro. Porque enquanto o herdeiro é menor, Gálatas 4, em nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então o Senhor redime o seu povo do Egito, o filhinho, e vai educar o filhinho, para que o filhinho seja um herdeiro e entre na terra da promessa. Então quando o filhinho pediu carne, o pai deu carne. Não os julgou, nem mesmo se repreendeu. Depois da carne, ou com a carne, na mesma ocasião, na mesma circunstância, ele concedeu o maná, para deixar claro para eles que ele ia mudar a dieta deles. Não seria aquela do Egito, não. Ele iria mudar a dieta com o maná. Então eles caminham, anos e anos e anos, 40 anos. Agora nós chegamos aqui no 40º ano. O que eles fazem? Pedem carne. O Senhor dá carne de novo. Só que agora Ele os julga. E diz que enquanto eles tinham carne nos dentes e mastigavam, veio o juízo sobre eles. Compreendeu a diferença? Enquanto eram menininhos, o Senhor podia atendê-los, ensinar para eles que Ele queria mudar a dieta, mas Ele atendeu o pedido deles por carne. Mas não havia cabimento mais pedir carne depois de comer o maná, o pão do céu, figura do próprio Senhor Jesus, para mudar a dieta deles naquele deserto. E eles diziam: nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Salmo vai dizer: Deus, o Senhor, concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. É isso que acontece conosco, irmãos. Por isso pedis, em outras circunstâncias, pedis, e olha a sabedoria do nosso Pai, e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Cobiçais, invejais, viver a fazer lutas e guerras, nada tendes. Irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude a entender essas coisas.
Todos nós precisamos ser pegos pela mão para que sejamos levados no caminho da maturidade. Ele é nosso Pai. Pai dos filhinhos, Pai dos jovens e Pai dos pais. Ele é. A última marca, número 8, capítulo 12, verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Espero que também você conheça o contexto. O Senhor está falando sobre a harmonia, a unidade do corpo. Aí, na mesma ideia, olha o capítulo 14, por favor, verso 23. Então o capítulo 12 disse, Deus coordenou o corpo. No capítulo 14, verso 23, diz, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou não instruídos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, ele será por todos convencido, por todos julgado, tornando-se manifestos os segredos do seu coração, e prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Abra, por favor, o último texto, 2 aos Coríntios, capítulo 9. E baseado nos versículos que acabamos de ler em 1 aos Coríntios, nós vamos extrair o último princípio aqui, a última marca, melhor, da imaturidade dos coríntios. 2 aos Coríntios 9, 12, nós vamos aplicar esse verso de uma maneira mais ampla do que ele está aqui. O verso é sobre assistência, oferta aos santos que Paulo recolheu para levar aos povos da Judéia. Acho que você também conhece o contexto disso. E aqui ele vai dizer assim, 2 aos Coríntios 9, 12, porque o serviço desta assistência era a oferta para os povos da Judéia. Mas vamos pensar aqui no serviço de modo mais amplo. Todo o serviço para o corpo de Cristo. Isso aqui é um serviço, essa oferta, certo? Então, vamos pensar em serviço geral. Ele vai dizer, não só supre a necessidade dos santos, guarda essa frase, supre a necessidade dos santos. E segunda frase, aí ainda, redunda, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, no que os coríntios estavam falhando nos versículos que citamos lá em 1 Coríntios? Eles não se regiam, preste atenção, pelo princípio da edificação da igreja. Pelo que eles se regiam? Eles regiam pelo princípio do seu próprio êxtase. Eu falo em línguas, você não fala em línguas. O meu dom é melhor e maior do que o teu dom. Então eles não se regiam pelo princípio da edificação da igreja. Então qual é a pergunta que nós devemos fazer no nosso serviço? Se nós estamos avançando com o Senhor, por sua graça, que pergunta que nós temos que fazer? Como nós devemos usar o nosso dom? E todos nós temos recebido dons da parte do Senhor, de uma forma ou de outra, para um serviço ou outro. Como devemos usar esse dom? Para o nosso próprio gozo, êxtase, desfrute, ou seja lá o que for? Os dois motivos estão aí nesse verso tão interessante, 2 Coríntios 9, 12. A pergunta é, meu serviço, teu serviço, ele supre a necessidade dos santos? Em outras palavras, ele realmente edifica a igreja? Irmãos, por exemplo, no Ministério da Palavra, vamos canalizar isso especificamente no Ministério da Palavra. Há tanto nesse ministério que não tem suprido a necessidade dos santos. É filosofia, é literatura, é especulação infindável, é história, é entretenimento, é perda de foco do próprio Senhor mesmo. Não supre a necessidade dos santos. Mas aqueles que fazem isso amam suas próprias palavras, são apaixonados pela sua própria voz. Isso foi o que disse um dos servos de Deus do passado. Que a natureza que há em nós por natureza, é tão perversa, que nós somos capazes de nos apaixonar pela nossa própria voz. Compreende, irmão? E há muitos que se apaixonam pela sua própria voz. Nosso serviço supre a necessidade dos santos. O Senhor tem buscado ataviar uma noiva. Nosso serviço supre essa tarefa? Ou nós somos animadores de plateia?
E o segundo critério, redunda em muitas graças a Deus. Você não acha uma maravilha esse versículo? O teu serviço e o meu serviço redunda em muitas graças a Deus, por nosso intermédio. Esses não eram os coríntios. Os coríntios usavam seus dons e as capacidades dadas por Deus a eles. Paulo vai dizer, há muitos serviços, há muitas realizações, né? Há muitos dons. E eles usavam tudo isso para si mesmos. E faziam uma confusão com tudo isso. Porque eles não tinham esse princípio. E o princípio é a edificação da igreja. Sabe, amados irmãos, concluindo aqui, um dos queridos servos do Senhor que partiu para Ele no ano passado, tão querido de todos nós, de mim pessoalmente, ele disse algo pouco antes de partir. Ele disse assim: eu entendo que o encargo que tenho do compartilhar da palavra, escute essa frase, do compartilhar da palavra pelo testemunho do Senhor, não está ainda encerrado. Quando esse irmão foi diagnosticado com a sua enfermidade, ele ainda estava de certa forma bem, aflito com aquela enfermidade séria, e buscando, pedindo aos irmãos então que levassem com ele esse assunto diante do Senhor, para que tudo ficasse claro, e essa foi a frase que ele usou: o meu encargo do compartilhar da palavra pelo testemunho do Senhor, não por qualquer outra coisa, e com qualquer outro foco, e com qualquer outro interesse. Compartilhar da palavra pelo testemunho do Senhor. Ainda não está concluído, foram as palavras dele. Então, com algum tempo mais, enfrentando essa enfermidade, ele chegou a uma conclusão diferente. Que então, o Senhor o estava chamando para a sua presença. E assim ele partiu para o Senhor. Então, amados irmãos, essa é a pergunta para nós. Nossa vida e nosso serviço são para o testemunho do Senhor? Se não, para o que vivemos? Para o que somos? Quais são os nossos interesses? O que fazemos com tanta bênção que o Senhor nos tem dado? Sabe, irmãos, o nosso estoque de bênção, ele está aqui abarrotado de todos nós. O Senhor tem nos abençoado de maneiras maravilhosas. O que nós temos feito com essas bênçãos? Então, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos levar esse assunto aos seus pés, porque nosso interesse aqui não é conhecimento. Nosso interesse nesses dias é devocional. Estejamos diante do Senhor, considerando nossas vidas em meio a tantas trevas em que vivemos, para que possamos nos ataviar como noiva para o grande dia que nós anelamos com todo o nosso coração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela bondade paternal do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor nunca desalenta-se e desiste de seus tratos fiéis e perseverantes conosco. Obrigado porque o Senhor fala e refala, e nós queremos prover lugar para as palavras do Senhor no nosso coração, para que não sejamos nécios, mas possamos remir o tempo, porque os dias são maus. Assim, Senhor, mantém o que o Senhor quiser manter em nosso coração de aquilo que foi compartilhado nessa noite, vivo e fresco. E ajuda-nos a ponderarmos na Tua presença Teus ensinos, Tua palavra, Tua direção. Guarda-nos, Senhor, durante todo esse tempo que teremos juntos de conferência. Sê conosco, apacenta-nos, corrige-nos, alenta-nos, supre-nos, Senhor. Carecemos tanto de sermos encorajados por Ti. Encoraja-nos, te pedimos, Senhor, por meio de Teu Espírito, de Tua palavra e da comunhão dos santos. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.